Olá, mulheres! Excelente dia! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Friozinho por aí? Calorzinho por aí? Como está? Vamos chegando, vamos chegando. Quem está chegando por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Já vamos iniciar o nosso tempo de mesa. Bem-vinda, Rafa. Tudo bem, meu amor? Coisa boa. Bem-vinda, Camila, Rafa. Vamos chegando. Já vai chegando, respirando. Ai, ai. Pai, obrigada. Obrigada por esse dia abençoado. Obrigada pela minha vida, pela vida de todas as mulheres que se encontram aqui. E nós nos colocamos, Pai, aqui diante de Ti como igreja, como testemunho vivo da Tua glória e da Tua graça, do Teu amor, da Tua compaixão, da Tua misericórdia e de todas as coisas que o Senhor quer usar a nossa vida para manifestar neste tempo ainda. Pai, eu me coloco aqui diante de Ti como igreja. Que essa palavra que nós vamos liberar agora, nesse tempo de mesa, para essas mulheres e para todas as outras pessoas que estão chegando em outras plataformas, toque os nossos corações, Pai. Liberte a nossa cabeça, liberte o nosso coração. Nos ensine, Pai. Ministre na nossa vida. Que nesse tempo, Pai, a gente se liberte de falsas crenças, falsos padrões, de mentiras que, com o passar do tempo, a gente foi alimentando e acreditou que eram verdades. E transformou em verdades. Que esse tempo de mesa nos traga a verdade verdadeira e não a nossa verdade absoluta, que era uma mentira, se transformou em verdade e hoje nós descobrimos que era mentira. Pai, esteja aqui conosco. Espírito Santo, nos conduza nesse tempo, toca os nossos corações. Nos ensine a purificar o nosso coração no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém, amém. Hoje nós vamos mergulhar em Mateus 6, 6 não, 7. 7, 7. Quem pode ler para nós? Mateus 7, 7 até o 12. Quem pode ler? Quem pode ler? Posso ler, Cris? Pode. Deixa eu só baixar a mãozinha aqui, senão vai ficar a mãozinha levantada. Mateus 7, 7. Pergunte, procure, bata. Pedi e dar-se-a-vós-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Sigo? O que tu compreende dessa passagem que tu acabou de ler, Ju? Que se eu abrir a boca, se eu buscar e abrir a boca, eu vou ser atendida. Se eu na carne, sendo mãe, deixa eu só abrir aqui. Se eu na carne, sendo mãe, né, não sendo perfeita, quando o meu filho me pede, eu atendo,
O que dirá o Pai, que é perfeito e santo, se eu buscar, eu não vou ser atendida? E por que que tu acha que às vezes tu não é atendida? Medo, medo antigo, rejeição, passado, não podia abrir a boca. Adianta a gente pensar uma coisa e sentir outra? Não, de Aí que forma causa o alguma. conflito. A nossa mente conta a história e o nosso coração tem todas essas coisas que tu citou agora. Por isso que a gente não é atendido. Mais alguém quer compartilhar algo que sentiu através dessa passagem? Que percebeu? Eu quero, Cris, que é a velha natureza gritando ainda. A gente não confiar, a gente não confia, a gente não descansa, a gente não desfruta. Obrigada, meu amor. Rafa? Eu coloquei aqui no chat, né, sobre a palavra do dia de hoje, que ela conecta muito, que é sobre interesa. Então, se eu realmente não estou sendo a minha nova identidade nele, dentro, não tem como manifestar fora. Tipo, ele me trouxe muito isso quando eu estava lendo a palavra. Porque eu comecei a me questionar sobre isso. Eu falei assim, por que, se eu acredito que sou filha de Deus, ainda não estou recebendo e acessando níveis profundos do que eu mereço? E aí ele me trouxe, porque não está incongruente. E aí tinha uma palavra que o chat me trouxe que foi fragmentação. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Então, quando a gente está fragmentado daquilo que a gente é, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente acredita, a gente não vai receber e a gente não vai acessar. Porque aqui é muito claro no manual. Aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. Então, se eu não estou acessando ainda níveis profundos, é porque eu ainda não sei quem Deus é e não estou manifestando a minha identidade nele. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Rafa. O que que é acreditar para ti? Acreditar. Acho que essa pergunta não pegou. Porque eu não preciso acreditar, só preciso confiar. Mas eu ainda insisto em acreditar. Tô rindo pela chavinha que virou, tá? Por isso que é bom falar, velho. Como você escuta. É que eu recebi aqui no rádio. Pergunta para ela isso. Acreditar é crença. Independente de a gente acreditar ou não, se a gente é filha, não vai mudar a nossa identidade. Agora, quando eu sei no meu coração quem eu sou, aí vai mudar. Não é sobre acreditar. Guardem isso para vocês. Acreditar é uma crença. Independente de a gente acreditar em Deus, ele vai continuar existindo hoje, ontem e para sempre. O nosso papel não é acreditar, é confiar, descansar, sentir. Se eu não me sinto filha, é porque eu não sei quem Deus é. E saber quem Deus é não é sobre acreditar. De novo, acreditar é uma crença. E o que que a crença faz? Ela nos limita. Por isso que a gente chama de crença limitante.
Deus é ilimitado. Gravem na alma, no espírito de vocês. Júlia? Oi, maravilhosa. Eu cheguei atrasada, mas já cheguei chegando, né? Não, tu chegou na hora certa. Eu disse, bah, já passou o tempo, mas vou entrar mesmo assim. Daí já foi aquela talagaça, né? E quem sabe faz ao vivo, né? Exato. O quanto que a gente se cura. Eu fico impressionada, simples pelo fato da gente abrir a nossa boca. Ontem também a gente estava numa aula com o Denis, e aí eu só abri a boca e foi muito legal, assim, até compartilhar com vocês dessa questão da gente voltar a ser genuína, né? De parar de ficar toda hora pensando, bah, mas o que é certo, o que é errado, devo, não devo. A gente está num lugar seguro e a gente pode se permitir ser vulnerável nesse ponto, de só falar aquilo que está ali, sem ficar programatizando, o que é mais coerente falar. E aí, assim, a gente se permite ser curado, né? Porque daí sai o que está ali de verdade, porque se a gente fica todo o tempo pensando o que é certo, o que não é certo, a gente faz um filtro do que seria coerente ou não falar e a gente acaba se impedindo, né, de acessar. Então, quanto que é bom a gente fazer parte desse ambiente e contribuindo com o que a Rafa falou. Essa semana Deus falou muito comigo que é sobre tudo é uma escolha, né? Tudo é uma decisão. Ter fé é uma decisão. Amar o próximo é uma decisão, me amar é uma decisão. Então, eu tinha muito isso, né, de que eu precisava acreditar. E eu era muito racional. Eu achava que eu tinha que ver para crer. Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu sentisse a presença dele. E aí ele me trouxe muito isso, que é uma decisão. Ter fé é uma decisão. É uma decisão confiar. É uma decisão saber que não importa o que aconteça, vai acontecer o que é melhor para mim. Outro dia eu até perguntei para a Cris, né? A Cris, acho que foi no tempo de mesa, ela falou, então tudo bom? Eu falei, tá, defina o que é boa. Daí ela disse, se tudo é de Deus e somos filhas de Deus, então estamos todas boas. Eu falei, tá, se é dentro desse argumento, então está tudo bem. Quando a gente decide olhar a vida de uma perspectiva diferente, as coisas mudam completamente. Ontem eu estava dizendo, estava frio, não sei o quê. E aí eu me dei conta de que teve uma época que eu ficava bravíssima que estava frio. E eu falei, comecei a aproveitar as coisas boas do frio. Faz um chá quente, vai assistir um filme, e aí a gente troca a nossa visão, e eu falei, opa, o frio não é tão ruim quando eu achava que era. Hoje de manhã eu fui lavar o rosto e a água estava congelante. E aí foi muito doido, e ficou muito forte isso, eu vou compartilhar com vocês. Eu disse, nossa, água gelada é ruim. E na hora, a minha mente, ela falou, não, água gelada é boa. Eu vi um vídeo da Cris, ela passando gelo no rosto. Eu falei, gelo no rosto é bom, água gelada é bom. Então, tudo é bom. E a gente começa o tempo todo. Se a gente está em presença, se a gente decide viver coisas novas, ele nos mostra o que está quebrado dentro de nós e precisa ser consertado. Então, se permitam, acho que abrir a boca e falar genuinamente, porque isso nos cura, né? O quanto que a gente tem aprendido umas com as outras. E eu acho que, às vezes, a gente acha que não é nada. Até ia mandar uma mensagem lá no tempo de mesa, no nosso grupo do jejum. Acabei não mandando, que hoje foi mais corrido. O quanto que eu acreditava que o nosso prazer estava na alimentação. E eu percebi que é uma crença da minha família, que é prazeroso comer. Que é tudo... é motivo de comemorar, é motivo da gente estar lá. E eu falei, não, porque eu tava achando a minha vida muito chata ontem. Eu falei, mas que eu tô achando chato? Se eu tô fazendo tudo que eu me comprometi a fazer. E eu percebi que eu associava alegria, a prazer, a compensação, muito na comida. Mesmo que de forma saudável, e não era só sobre comer porcaria, tá? Era a relação de alimentação tem que ser algo prazeroso. E aí, quando a gente volta, não, alimentação é sobre nutrição. Não precisa ser ruim, mas também não é associar o nosso prazer da nossa vida. E foi legal porque me abriu espaço na minha mente para perceber que tem outras coisas que eu possa trazer esse significado de ser prazeroso. Então, acho que já falei bastante, quero meu compartilhar, assim. Quanto mais a gente vai vendo, parece que vai vindo muita coisa, né? A gente vive esse tempo de aceleração e acho que é importante a gente ir compartilhando também, que talvez para alguém sirva. Obrigada, meu amor. Tu sabe que a primeira parte do que tu trouxe, uma máscara do perfeccionismo é não falar. Não, eu não tô pronta ainda.
Não é a melhor forma. Não, deixa eu procurar a melhor forma de falar, porque se eu não achar a melhor forma de falar, eu não vou abrir o áudio, eu vou falar. Se fosse por isso, eu não estava aqui. Olha tudo que a gente construiu. A gente vai fazer 1 ano de tempo de mesa. Olha tudo que a gente construiu. Não porque é perfeita, mas porque escolheu fazer o que precisa ser feito. Não quando tinha a melhor palavra ou quando tem a melhor palavra. Mas porque só tá fazendo. E tá aprendendo e tá crescendo junto. E é muito curioso que em espírito, Júlia, tu já recebeu, inclusive, a palavra do primeiro dia do próximo jejum. Decisão. A decisão, ela é o início de o romper da nossa vida. Sem a decisão, não existe nada. Nada. Nada existe sem uma decisão. Nada existe. Foi através de uma decisão que Abraão saiu da casa dele. Foi através de uma decisão que um mar foi aberto. Se não tivesse tido uma decisão, não teria acontecido. Se não fosse uma decisão de algo divino, Jesus não teria descido. Vocês entendem a profundidade da palavra decisão? A gente vai aprofundar no próximo jejum, aguardem. Fiquei até 1h da manhã esses dias aqui, ó, 2 dias atrás, só terminando, né, nosso próximo jejum. Vai ser muito lindo. Foi algo bem, bem profundo, assim, que Deus me entregou. Eu pedi, né, pai, me entrega o quanto antes, porque eu quero me programar melhor dessa vez, até para as meninas conseguirem também se organizar melhor. A gente tem uma jornada, né, pai, no início de julho. Então, assim, quanto antes tu puder me entregar, não querendo controlar o processo, mas sabe como é que é, né? Tu é meu pai, tu é o pai da ordem. Então, como a gente gosta de ordem, mesmo que a gente saiba que pode tudo mudar depois, e hoje eu tenho consciência disso. E isso é tu trazer a ordem sem o controle. É tu ter clareza que tudo bem se tudo sair do planejado, tudo bem se as coisas saírem conforme a gente gostaria, e tá tudo bem, sabe? Isso é o não controlar. Tá tudo bem se a gente planejar de uma forma e depois tu querer mudar no dia. Tá tudo bem, eu aprendi com isso na última aula. Eu já estava aprendendo, mas na última aula foi pontual, assim, sabe? Mas, enfim, a gente tem que. E não é um tem que ruim, pesado. A gente tem que, como filhas amadas, se observar, se autoavaliar, estar. Como a Júlia falando, né? Quando a gente está presente, a gente percebe as coisas o tempo todo. Trazendo para as minhas palavras, eu falo isso, sabe? Ontem Deus me deu a palavra silêncio. Meados do meio da tarde, no meio de uma loucura, silencia. Daí eu fiquei quietinha. Primeira vez que eu volto de viagem com meu marido calada. Daqui a pouco ele pega na minha mão. Como é que foi o teu dia? Tá muito quietinha. Eu disse, que Deus me deu a palavra silêncio hoje. E eu continuei em silêncio de manhã. E eu queria pegar o celular para responder os WhatsApp, tudo bombando, né? Não, tu não vai responder o WhatsApp. O único WhatsApp que eu respondi foi que a Bruna me chamou no privado ali, e daí eu respondi. Porque era urgente mesmo. Só. Aí depois que eu permaneci em silêncio, veio a rajada. O que é obediência, né? O que é obediência? Daí eu dividi com o Lucas o que veio. E o quanto é bom a gente ser obediente, independente do que ele nos pede. Porque a gente gosta de falar, né? A gente gosta de... Mas também é bom silenciar. E realmente, sabe? Mesmo sabendo, toda vez que papai me pede o silêncio e um pouquinho desobediente no começo, tá, mas tá bom. Tá bom, vou obedecer. Aí depois tu... é bom, né? É bom. E agradeça, Júlia, esses momentos de silêncio que tu tá vivendo. Vocês sabem que quando eu entrei em silêncio ontem, só escutando tudo, os processos das amigas e tal. Só escutando. Aí, tipo,
tu percebe muito mais as coisas. Tu sente muito mais as coisas. Não é à toa que o papai nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Para escutar mais e falar menos. Fernanda Silva! Abre o seu áudio e fale. É uma honra ter você assim falando conosco hoje. Para tu abrir o áudio, tu clica na tela, se tá pelo celular. Quando tu clica na tela... Obrigada. de nada. Oi, Oi? eu só vim passar, eu queria falar alguma coisa bem rapidinho sobre o gelo. Acredita, eu mesmo tive o mesmo pensamento que a Julie falou, a Júlia. De manhã, quando eu vou lavar o rosto, eu olho pra água e olho assim, meu Deus, tá gelado. Mas eu vou ter que lavar meu rosto, né? Eu vou ter que lavar, porque se a Cris passar gelo no rosto, eu também tenho que lavar meu rosto. Aí o que eu faço? Aí eu olho assim, antes eu lavava assim, tipo, basicamente bem rapidão, né? Com medo da água, né? Aí hoje eu passo sabonete, massageio, tipo, eu sinto o gelo no rosto. E aí tudo pensando em ti, Cris. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, como é as coisas, né? E aí, tipo assim, ó, eu lavo ali, né, massageio tudo, seco, e depois eu vou pro meu quarto e passo hidratante, tipo assim, tô cuidando da pele. Uma coisa tão simples que eu não fazia. E tipo assim, tá frio, tá, mas a gente tem que tomar banho, tem que lavar o rosto, tem que lavar as mãos, né, molhar as mãos, né, tipo agora eu tô lavando a louça com água gelada. Tem que fazer, é isso daí. Então, tipo, uma coisa simples, básica, mas tipo assim, se eu não, olha, eu fico olhando os seus stories, né, e aí, tipo, a Cris passando gelo no rosto. E aí, tipo, uma simples coisa que tu faz na tua casa, tipo, bateu aqui, tocou aqui, entendeu? Então, tá sendo maravilhoso. É muito bom. Eu só queria deixar essa mensagem hoje, né? Porque, tipo, ai, tocou muito forte aqui, tá acelerado, tá. É uma coisa muito, bem diferente, gurias. Então, é muito bom isso, sabe? Então, é maravilhoso. Eu só queria deixar essa, desculpa, só queria deixar essa mensagem hoje, tá? Gratidão. Tudo Obrigada. que Deus fez é bom. Tudo é bom. Gelo, água natural. A água não tá gelada, ela tá natural. Só que na nossa cabeça a gente tem aquela crença de que tá gelado, que gelado é ruim, que frio é ruim. Quantas crenças com o gelo e com o frio eu quebrei por conta do gelo da jornada? Entrei em crise várias vezes, inclusive depois de ter vivido o primeiro gelo, eu vivi crise no segundo gelo e crise no terceiro gelo. No último, não vivi crise. Ou antepenúltimo, não lembro. Teve 2 gelos, que foi o último, e teve um outro que eu entrei que nem uma criança numa banheira de água quente, assim, pulando. Foi muito engraçado. Mas gelo faz bem para nossa pele. Gente, lavar o rosto no banho faz um mal danado para a pele. A pele do nosso rosto é muito sensível. Nós nunca deveríamos lavar o nosso rosto no banho. Esse é o certo. É errado? Não é errado, não existe errado. Existe uma consequência de lavar o rosto na água quente. Vocês entendem que quando a gente coloca certo aqui e errado lá, a gente cria uma polaridade? Não. Existe o bom. Tudo é bom. Se eu lavar o meu rosto com água quente, é bom. Só que tem uma consequência. Melhor ainda eu passar um gelinho no rosto. Eu gosto? Não. Mas eu faço tornar bom, como a Júlia falou. Nossa, eu vou desfrutar do frio, eu vou desfrutar do inverno, eu vou desfrutar do gelo, passando gelo no meu rosto. Eu sei quantas coisas eu estou ativando, não somente fora de mim, mas dentro de mim. Estou quebrando crença. Inclusive, ontem, escutando uma grande amiga minha, que fazia muito tempo que eu não via ela ganhou nenê, e daí engravidou, teve nenê, e a gente ficou um tempão sem se falar. Eu percebia
essas coisas escutando ela, sabe? Quantas crenças a gente tem e fala e repete e nem percebe. Por isso que quando a gente se coloca para escutar as pessoas, a gente se percebe muito mais porque a gente está escutando, porque daí tu ativa coisas em ti. Aí eu me lembrei de pequenos períodos na minha infância onde eu passei muito frio, né? Passei frio. Na verdade, eu não passei frio, eu tive experiências ruins com o frio. Olha a diferença. O lugar que a crença está instalada, o lugar que a memória está instalada na nossa mente. E como a gente está vivendo essa passagem, literalmente, essa passagem de hoje, a gente está vivendo na nossa vida. Todos nós estamos vivendo. Tanto que eu perguntei, né, para o meu pai, pai, essa passagem, todas nós estamos vivendo. Todas nós. A gente está aprendendo a ser filha, a pedir como filha, a declarar como filha, a sentir como filha. O que que tu tem para liberar para a gente nesse tempo de mesa? Através dessa passagem. É exatamente o que todas nós estamos vivendo, conforme a gente está conseguindo lidar. Aí me veio essa memória, sabe? De todas as experiências ruins que eu tive com frio. Dos buracos que tinha no meu banheiro, que, né, a gente morava numa casa bem humilde. E aí, tipo, a minha mãe, ela botava álcool numa panelinha de alumínio e botava fogo. Não sei se vocês já passaram por isso na infância. Aquilo era diversão, porque daí botava álcool, botava fogo, e daí botava... Parecia uma fogueira no banheiro e esquentava o banheiro pra gente. Hoje em dia, graças a Deus, não precisa. Mas eu transformei, olha a oportunidade, né, de escutar, se perceber através da fala do outro, de, nossa, eu acessei uma memória, mas eu continuei escutando ela falar, sabe? E daí, naquele momento, eu não passei frio, eu tive experiência ruim com o frio, que nem a Júlia. Provavelmente ela também teve experiências ruins com o frio, e agora ela tá tendo oportunidade grande, adulta, de ter novas experiências com o frio. E para quem vai para a jornada, já vai pensando assim, eu quero ter uma nova experiência com o frio. Eu quero ter uma nova experiência com o gelo. Porque assim, ó, eu já tive experiência com gelo das duas formas. Tipo, em Gramado, que estava muito frio. Tipo, imagina frio para entrar no gelo. E também já tive experiência de estar muito calor e entrar no gelo. Então, as duas experiências são boas. Porque tu acessa coisas diferentes. Então, que nesse friozinho que a gente está vivendo agora, que a gente crie novas experiências com o frio. Sabe? Que a gente se permita viver novas experiências com o frio, com o gelado. Vai lá passar o gelo no rostinho. Para vocês perceberem, tanto dentro de vocês, no coração, quanto na mente de vocês, e depois visivelmente vão para o espelho e olhem como é que vai estar a pele de vocês depois de ter feito o gelo. O gelo mostra tudo. Tanto que, hoje em dia, ainda não explodiu no Brasil, tá? Mas fora do Brasil, o gelo é terapêutico. O gelo, ele denuncia muitas coisas. Não somente no corpo, quanto nas emoções, quanto espiritualmente. Quando a pessoa acha que o gelo é só sobre um gelo, a gente sabe, quem já passou pelo gelo, que não é sobre o gelo. É sobre estar aberta, estar realmente aberta e entregue para viver a experiência ali, não acreditando, olha a crença, né? Acreditando que vai ter uma experiência ruim porque já teve experiências ruins com o frio e com o gelo. Desacreditar é o desafio. Então, quando eu tomo a decisão de desacreditar, né? Tipo, tem uma crencinha aqui, ó, que eu, né, passei um trabalho com frio. Não, mas espera aí. Tá disponível para ter novas experiências? Olha que maravilha. Por quê? Porque Deus é bom. 3 palavrinhas. Três palavrinhas, não, 3 letrinhas. Bom. B-O-M. Bom. Tudo é bom. Então, bora criar novas experiências. Com o frio, com o gelo, se permitir. E não somente com isso. Com tudo. Tudo. Com tudo. Quem é que vai orar para a gente encerrar nosso tempo de mesa?
Ah, já que estão se batendo, vamos lá. Viu só, Júlia? Coisa séria. Obrigada. Bom, mulheres, respirem fundo, vamos fechar os nossos olhinhos, vamos agradecer ao nosso Pai por esse bendito momento que Ele nos oportunizou, onde a gente pudesse ser vulnerável, a gente pudesse ser gentil umas com as outras, entendendo que cada uma está dentro da sua própria jornada, mas a gente pode caminhar juntas, porque estamos indo todas na mesma direção. Porque o que nos importa não é apenas chegar lá, mas a gente chegar unidas com o amor do Pai, porque é para isso que Ele nos quer aqui, para a gente se amar e a gente amar umas às outras. Porque muitas vezes sozinha a gente ainda não consegue se amar. Muitas vezes sozinha a gente ainda não consegue dar o passo. Então Ele nos colocou aqui nesse grupo para que a gente possa se inspirar umas nas outras e que a gente possa caminhar juntas, mesmo cada uma dentro da sua jornada. A gente quer agradecer esse tempo, que independente do frio ou do calor, a gente possa ver tudo bom, tua graça em todos os momentos, através da natureza, através das tuas filhas, através das nossas emoções, que a gente possa acolher aquilo que a gente julga e critica como ruim dentro de nós, que a gente possa olhar como uma bela oportunidade de conhecer mais do teu amor, mais da tua graça, da tua paciência, da tua amorosidade com nós, em respeitar o nosso tempo e o nosso processo, em nos amar nos pequenos detalhes e nos mostrar que sim, todos os dias temos algo novo a aprender. Se a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, tu tem o prazer e a alegria de nos ensinar o caminho. E tudo contigo é bom. Então, muito obrigada por esse tempo, que tenhamos todas uma tarde incrível, abençoada e maravilhosa. Que a gente possa enxergar a beleza do simples, a tua presença. Amém. Amém, amém, amém. Gratidão, meu amor. Sabem que hoje eu fiz um prato, até não deu tempo de postar, eu vou postar depois. E me veio exatamente isso, sabe? De a gente celebrar no simples, a gente esqueceu, a gente se perdeu. Eu fiz um prato com fruta, que fazia tempo que eu não comia. Bastante tempo. Aí eu olhei para aquele prato e me veio, né, no silêncio, exatamente isso. Vocês esqueceram de desfrutar no simples. Eu não coloquei nada em cima da fruta. Tipo, geralmente, né, a gente sempre coloca sementes e melzinho, algum iogurtezinho, uma coisa. E aí até iogurte eu tinha. E tá liberado, né, pra gente usar. E daí veio muito forte assim, ó. Celebra no simples. Porque às vezes tu acha que é simples, mas essa é a origem. Eu não criei as frutas para vocês tacarem açúcar e um monte de especiarias, digamos assim, né? Elas foram feitas exatamente para comer no original, como elas foram feitas. E aí veio muita coisa boa, assim, sabe? Naquele momento, assim, veio pro meu coração, assim, muita coisa do resgate original, de a gente voltar a celebrar e agradecer o simples, que na verdade não é simples, né? Olha a grandiosidade dos alimentos que Deus fez. E aí me veio muito forte, assim, tipo, os momentos que eu celebrei por estar num restaurante pagando um prato de sobremesa lá, que a gente sabe que em um restaurante eles botam um bolo com um sorvete em cima e cobram 150, 200 reais, às vezes, dependendo do restaurante, né? E aí eu olhei para aquele prato e me veio exatamente essa cena, sabe? Eu num restaurante comendo um alimento que não foi feito por Deus, ok? Vale a experiência, mas a experiência que eu tive em presença com Deus, com um prato de fruta e ovo, me levou num nível tão profundo de experiência que eu nunca tive num prato de 200, 300 reais no restaurante. Aí, tipo assim, esse é o resgate original que a gente vem falando, sabe? Eu senti na minha alma, no meu espírito, o resgate original. Que é olhar para as coisas simples e não olhar como simples, celebrar com elas, sabe? Porque, convenhamos, na minha infância eu não tive o prato que eu fiz hoje de manhã. Aí a gente fala, né? Ah, porque eu quero ajudar no mundo, eu quero ajudar no, né? Tá, mas como é que eu vou te dar mais se tu não consegue nem celebrar com o que eu fiz, sabe? Tu não consegue se alegrar com o simples, que na verdade nem é simples. É grandioso tudo que Deus fez. É tudo
tipo assim, ó, eu olhei para aquele prato e eu vi algo grande por trás daquela fruta, sabe? E me veio um sentimento tão grande de gratidão, grande, que foi tomando conta, assim como tá tomando conta de mim agora, compartilhando com vocês, que vocês olhem pro alimento de vocês e não como a Júlia comentou, né, agora há pouco, que a gente olhava antes pro prato de comida e colocava algo no sentido de tipo, como é que tu trouxe, Júlia? E tu falou que a gente celebrava com a comida no sentido de Sim, como se fosse a parte prazerosa da vida era comer. isso. Mas a parte prazerosa da vida é o que tá dentro, sabe? É o como a gente olha o que tá por trás das coisas. O prazer, ele não pode estar no prato de comida. Porque nem existe isso. Nem existe. Se a gente fica buscando prazer num prato, num restaurante ou numa viagem, a gente está sempre buscando isso para desfrutar, para criar experiências. Mas o prazer da vida mesmo está em a gente estar nesse lugar que a gente nunca deveria ter saído. Aí a gente está sempre buscando fora uma coisa que a gente nunca vai achar. Daí a gente acha que quando conquistar o carro a gente vai ser feliz. Não é. Quando conquistar a casa, a gente vai ser feliz, e não é. Aí, quando conquistar aquele sapato, né, que eu queria tanto, eu era assim, eu era consumista. Aí eu vou ser feliz. E daí chegava em casa e era infeliz, continuava infeliz. Então, a mensagem que eu quero trazer para o dia de hoje de vocês, celebrem e não vejam como simples, porque é grandioso a gente ter um prato de alimento, de refeição, que Deus fez. E claro que chegou na nossa casa pelas mãos humanas, mas Deus fez. A origem de todas as coisas, bem como está lá no começo do manual de instrução, que a gente sempre compartilha, se a gente for ver na origem, tudo que dá embaixo da terra, acima da terra, nas árvores, através dos animais, essa é a origem, esse é o plano original. Tudo que vem depois é antinatural. Então, fiquem com essa mensagem, meditem nessa mensagem. E eu tenho certeza que, assim como Deus me trouxe profundamente esse sentido, esse sentir gratidão profundamente por algo grandioso que eu achava ainda que era simples, que vocês estejam abertas para receber assim também. E sejam tomadas por essa gratidão profunda. Sem precisar buscar fora o que sempre teve dentro da gente. Certo, meus amores? Amo a vida de vocês. E até amanhã!